Hoje nós estamos recebendo, para nós uma honra muito grande, deputado federal Jerônimo Gergen, deputado pelo Estado do Rio Grande do Sul e acaba de ser reeleito também. Inclusive ontem no programa eu falei que fica mais fácil tecer um elogio para o político depois que passa a campanha, porque se for antes das eleições, tudo acha que é campanha, né? Deputado, boa tarde. Tudo bem, Fabiola? É um prazer muito grande estar aqui, conversar contigo, com os nossos telespectadores e conhecer Jataí. É a primeira vez em Jataí, né? É a primeira vez, exatamente. Fui também a Rio Verde. A única vez que eu estive foi em Goiânia, aqui em Goiás, em 2001. E nunca mais tinha vindo e não conhecia nada. É realmente um estado maravilhoso, como a gente sempre ouviu falar. E nós vamos acabar arrastando das sessões ali de Brasília, que não está distante, afinal de contas ele está dentro de Goiás. É isso aí, né? É fácil mesmo, uma bela estrada, tranquilo para viajar, foi uma bela experiência. Vamos voltar sim. Que bom, a promessa já ficou registrada. É isso aí. Eu só não sabia que ia voltar tão rápido, uma semana depois, vir tão rápido, uma semana depois da eleição. Eu já vim no Rio Grande do Sul, eu só fui a Palmeira das Missões de Santo Augusto, né, e já vinha Jataí e Rio Verde, né, mas também o que tem de gente lá da nossa região, lá do nosso estado, é incrível. Né, fico muito feliz de reencontrar famílias que têm histórias, como o Newton Schwenning aí em Rio Verde, né, lá da Cereal Ouro, que tinha a Cereal Ouro em Santo Augusto. Né, e hoje um empresário de sucesso aqui, como foi lá também, amigo dos meus pais, é tão bonito isso. Muito e aí bom. é gostoso quando tem esses reencontros, especialmente quando está fora de casa e tudo isso. E quando você conhece lá pessoas que foram teus amigos de infância, que moram aqui, como aqui o Volmir Melo, que mora aqui em Jataí também, né, e outros tantos, que a gente fica muito feliz. Faz bem, você trabalha de uma maneira mais, vamos dizer assim, satisfatória, porque além de estar fazendo a atividade, também está vivendo bons momentos. O deputado é Gergen, mas aqui nós estamos cheios de gorjém também, né? Exatamente, tem bastante. Aliás, tem mais por aqui do que no próprio Rio Grande do Sul, né? Muitos com origem de lá também. Agora vamos falar de Fundo Rural. É isso aí. Primeiro eu quero parabenizá-lo que mesmo durante o período de campanha, você estava em Brasília com as articulações, com as conversas, agilizando para que as coisas dessem certo. A medida 842 foi aprovada. Isso. E agora você já tem a novidade também que ela foi sancionada? Está confirmada a sanção. Está confirmada a sanção. Em primeira mão aqui que a gente quer falar, né, aos nossos queridos telespectadores, até para poder te homenagear. Antes de eu receber aqui qualquer elogio, eu preciso aproveitar essa oportunidade, Fabiola. Você sabe que foi uma longa luta, no mínimo 2 anos. Em alguns momentos, tivemos momentos tensos, duros, pesados. E você foi, dentro de todos os atores envolvidos a favor de pagar o Fundo Rural, a favor de acabar com o passivo, uma pessoa e um programa que teve prudência. Você manteve a posição, tinha a convicção que era possível avançar e lutar para que a injustiça não fosse feita, mas tratou sempre a relação com cordialidade, com respeito e nos momentos dos ânimos acirrados sempre conseguiu ser mediadora disso. Então eu preciso fazer esse reconhecimento, porque se não fosse o sucesso no campo, né, especialmente no início do ano, quando tivemos aquele movimento grande lá em Brasília, o Abril Verde e Amarelo, né, que foi lindo. Que foi lindo e foi decisivo. Né, e aí no meio disso eu tinha já tomado a atitude de apresentar o PL 9252, que naquele momento o movimento era para justamente pressionar o STF a evitar essa injustiça. O STF decidiu o contrário, finalizou o trâmite e o nosso projeto passa a ser, então, o protagonista desse processo. E veja que este ano, com todo esse movimento, nós já conseguimos prorrogar 3 vezes. Essa conta era para ter sido paga o ano passado. Aí nós conseguimos lá no início de janeiro, e aí o Temestre Arrozeiro foi muito importante lá no Rio Grande do Sul, Sim. Fez aquele movimento lá, né? E nós negociamos no dia 19 de janeiro, às 11h30 da noite, lá no aeroporto, com 2 ministros de Estado, essa tratativa, quando ninguém queria falar em nova prorrogação. Depois tivemos uma nova prorrogação ainda no mês de maio. E quando tu dissesse aqui que eu estava em Brasília no meio da campanha, isso é uma verdade, foi tomando todo o cuidado, porque a gente já sabia que a medida provisória 834 iria caducar. Então eu apresentei uma emenda na medida provisória 842, que é esta que agora finalmente foi aprovada,
E no meio da campanha aprovamos na Câmara, foi para o Senado, nós fomos para a campanha, e dentro do cronograma previsto, na semana passada, teria que o Senado ter aprovado. Infelizmente, o relator, o deputado Daniel Vilela, que se não me engano até é aqui de Jataí, Sim. ele cometeu algumas alterações que, no meu ponto de vista, erradas no parecer. Então, Eunício Oliveira devolveu para a Câmara o texto para correções. Ele não poderia ter mexido naquele texto. Aí veja que nós ficamos, então, desde a semana passada até esse momento, com um enorme problema, porque nós queremos acabar com o fundo rural, com o passivo, mas enquanto não acabar, pelo menos tem o refis. Com essa não votação e a votação nesta semana, ficou em descoberto o produtor, porque o refis passou a não existir mais, quem aderiu, aderiu, e quem não aderiu teria que pagar a conta integral, né? E esse é o medo que a notícia de que o governo vai sancionar também nos tranquiliza, porque ainda ontem nós tínhamos uma sinalização que poderia vetar, o que seria um erro político, assim, inconcebível, mas tudo é possível. Mas tudo é possível, né? Então, dessa forma, nós vamos ter este prazo novo e agora mais uma homenagem, né? Nós trouxemos o assunto até agora. A partir do outro domingo nós teremos um novo governo, né? Eu espero que seja aquele que eu estou apoiando, mas teremos um novo governo e já temos manifestações de candidatos dizendo que apoiam o projeto e apoiam o fim do passivo. O projeto, aquele 9252, que faz realmente a remissão do passivo. Exatamente. E aqui eu quero resolveria. homenagear o Sérgio Pitti, o Jefferson Rocha, que foram muito importantes, que o texto é deles, na verdade, da Terra, né? E também preciso reconhecer que o Bartolomeu, a entrada dele na ProSoja, mudou a postura da ProSoja também. Ele passou a ser um importante ator nesse processo. Mas só para concluir, então, passada a semana, empurrado lá para dezembro, agora o prazo da adesão, nesses 2 meses nós vamos ter muito trabalho para aprovar o 9252 e fazer a mobilização, que a minha vinda a Jataí tem também essa característica. Eu estou mobilizando os produtores no Brasil para a gente ter força política para resolver esse passivo aí de uma vez por todas. Você falando no Bartolomeu, o Bartolomeu em nenhum momento ele foi indeciso, ele foi pensar o que posição tomar, né? 2 temas, do endividamento, que eu fiz uma grande negociação, que nasceu a linha do BNDES, que agora os bancos estão renegociando com os produtores, e também, e especialmente no fundo rural. Essas últimas 2 semanas, inclusive nem nós não estávamos no Rio de Janeiro num compromisso político lá, e ele estava no plenário do Senado comunicando comigo e com o Cidinho Santos, que eu preciso também reconhecer, o senador foi muito importante nessa negociação, para que tudo acontecesse. Então, já que nós estamos resgatando a história, eu estou procurando dar nomes aqui a alguns atores que foram importantes nesse processo, né, dentro do que nós conquistamos até agora. Eu falava com o meu conterrâneo aqui, que é da família Gabi, lá de Palmeira das Missões, e ontem nós fizemos tinha dois palestrantes aqui no nosso encontro, e os 2 de Palmeira, veja bem, e 2 palmeirenses aqui, né? É importante a gente deixar claro para o produtor que hoje a lei manda... Ele está falando da Antônia Delmar dos Santos, que já esteve aqui algumas vezes falando de fundo rural, e semana que vem vai falar de novo. Isso. Mas é importante a gente dizer para o produtor, hoje o que a lei diz é assim, pague, né? Infelizmente, pague. Então não dá para eu ainda afirmar que o produtor não deve mais o fundo rural. Perante a lei atual, ele deve. No entanto, agora o prazo para ele aderir ao refis é que joga lá para 31 de dezembro, né? Mas neste meio tempo nós vamos ter tempo e condição política de aprovar o PL 9252, então esse que nós falamos há pouco, que faz a remissão do passivo, ou seja, enquanto a Justiça determinou que não deveria ser pago ou recolhido, o Estado não tem o direito de cobrar, né? E ao mesmo tempo, enquanto não aprovamos isso, e até se tivermos que pagar, aqueles produtores que ainda não aderiram estão tendo a decadência desta conta, de alguma forma diminuindo o tamanho desse passivo, fazendo um pouco mais de justiça, diminuindo a injustiça, porque injusto será de qualquer forma, né, Fabélia? Se tiver que pagar passivo... Porque veja bem, alguém pagou, outros depositaram em juízo, outros já aderiram, outros talvez terão o desconto dessa conta, aí o adquirente fica com uma conta que antes era do produtor. Não tem justiça quando é algo injusto por completo, porque eu chamo o fundo rural de uma contribuição Robin Hood, né?
O Estado vem, tira a tua renda e gasta no que ele bem entender. Infelizmente, nesses últimos anos foi até na corrupção, porque é para cobrir rombo que isso foi feito. Então, é um trabalho longo, foi um trabalho duro, né? Tivemos uma experiência, em alguns momentos, bem solitária mesmo, mas hoje, graças a Deus, a gente tem aí os produtores trabalhando, apoiando, e o substitutivo que a Andaterra preparou para nós, e agora até um contabilista em Rio Verde me deu uma nova sugestão, quando for a votação, é poder criar alguma forma de compensar aqueles que pagaram, porque aí se tiver a remissão do passivo e a gente puder ter um crédito para frente daqueles que já pagaram, eu acho que fica justo daí essa forma, porque acaba com o passivo, mas também faz com que aqueles que pagaram se creditem por um valor determinado que venhamos acordar com o governo. Pois é, em março nós já vamos ter, aí completando 2 anos que essa novela começou. E de lá para cá, esse detalhe que você... Passa o tempo. Passa? Não, e um detalhe, né? Só para registrar aqui, o Fundo Rural, na minha vida, naquele ano eu tirei 3 dias de férias. Fui para casa da sogra no Rio Grande do Norte. No segundo dia que eu estava lá, eis que saiu o Fundo Rural. Acabaram-se as férias. Aí, Fabélia, se me permitir, eu vou só o entendimento da origem disso. A decisão do STF aconteceu no momento em que nós estávamos discutindo o refis geral, não o refis do Fundo Rural, o refis das empresas do Brasil. Quando a decisão aconteceu, qual foi a leitura imediata que todos nós lá tivemos quando houve a decisão, né? Bom, para aí, isso aqui não era esperado, agora tem que pagar, então pelo menos vamos tentar botar isso aqui para dentro do refis. E essa continua sendo a posição da grande maioria dos deputados. Eu parei para ver e eu percebi que teve um movimento político por trás. Aquele voto do Alexandre de Moraes, não tenho a menor dúvida que teve interferência do Palácio do Planalto. E é isto que deixou aos produtores uma sensação de roubo, de ser mais injustiçado ainda. É uma pena que a gente não convenceu os demais congressistas, porque se a nossa bancada tivesse firmado o pé, não, para aí, esse negócio é injusto. Nós até topamos diminuir o percentual daqui para frente e pagar, que vai continuar injusto igual, mas não me cobram para trás. Nós teríamos tido essa condição. Aí depois veio ainda as denúncias contra o Temer, muitos deputados lá negociando emenda, negociando cargo, se comprometeram com o governo e nós perdemos força de pautar isso. E talvez deveríamos até ter usado isso como mais uma condição para aqueles que votaram. Eu votei para seguir a denúncia, estava certo, porque vem vindo mais uma aí. Infelizmente ficou lá um presidente se protegendo para não ir preso no poder, gastando dinheiro público, né? E vocês pagando a conta. Então, e agora o que é pior? Estou numa luta há 8 anos para acabar com as emendas parlamentares. Eu acho que isso é um primeiro passo para mudar a política, porque senão o Congresso fica na mão do Executivo. E eu ouvi de um técnico do governo dizer que tem que ter o Fundo Rural agora, esse ano, para poder pagar as emendas parlamentares. Então, veja bem, né, o prefeito, o vereador que está buscando recurso, talvez seja mais um pagamento que o produtor, que o cidadão já paga imposto para pagar emenda. Talvez vá ser pago ainda com o Fundo Rural, se a gente não conseguir reverter isso. É lamentável que o governo pense assim. Fica tudo atrelado. E por isso, inclusive, esta eleição é importante para nós voltarmos a ter governo no Brasil, porque nós estamos sem governo no mínimo há 4 anos.